Esse é o tema da ministração de hoje. Diga comigo, Deus proverá. Deus proverá é uma das falas mais icônicas da Bíblia, uma frase famosa e muito conhecida no meio cristão. Eu acredito que você, em algum momento da sua vida cristã, você já ouviu, né? Algum crente dizendo, Deus proverá. Essa fala, na verdade, ela surge quando Abraão, ele leva o seu filho Isaque ao sacrifício. E quando ele é questionado pelo seu próprio filho, o seu único filho, Isaque, ele responde, Deus proverá. Pai, tem tudo, mas cadê o cordeiro? Abraão diz, o cordeiro, meu filho, o cordeiro, Deus proverá. Deus proverá representa confiança, fé e maturidade. Diga comigo, confiança, fé e maturidade. Deus proverá nada mais é do que a provisão de Deus diante das provas da vida. Deus proverá é a provisão de Deus diante das provas da nossa vida, tá bom? Vamos ler o texto na íntegra, Gênesis capítulo 22, versos 1 ao 8, o texto diz assim, eu vou me adiantar aqui porque o tempo não para. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Vamos ficar atento aos detalhes do texto. Quem colocou à prova Abraão? Deus colocou Abraão à prova, dizendo, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vai para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E no 3º dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão, meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde é que está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Vamos entender esse texto em nome de Jesus? Esse texto, na verdade, ele narra quando Deus pede a Abraão um sacrifício. Na verdade, a Bíblia já começa dizendo que Deus coloca Abraão à prova. E essa prova era, sacrifique o seu próprio filho. Aquele mesmo filho da promessa que foi uma luta, que ele teve que esperar muitos e muitos anos para ver o rosto dessa criança. Abraão, ele obedece prontamente o pedido de Deus e ele viaja 3 dias até o Monte Moriá. 3 dias sem reclamar e sem questionar, sendo obediente à voz de Deus, seguindo a orientação do Senhor e levando o seu filho ao matador. Antes dele subir ao local, ele declara que ele e Isaque voltariam juntos, que ele subiria para fazer o sacrifício, mas que ele voltaria junto com o menino. Ou seja, aqui ele acredita que Deus faria um grande milagre. Abraão, ele tinha convicção de que Deus iria devolver a vida de Isaque, porque ele estava disposto a sacrificar o seu próprio filho. Aqui, na ideia de Abraão, é que ele faria o sacrifício e Deus devolveria Isaque, Deus ressuscitaria Isaque entre os mortos. Isaque, ele vai carregar a lenha, ele mesmo carrega a lenha nas suas costas. Isso já aponta para o sacrifício de Jesus que carregou a sua própria cruz. Olha só, gente, Isaque, em determinado momento da viagem, ele vai questionar o pai, pai, cadê a lenha para o holocausto? Perdão, cadê o cordeiro para o holocausto? A lenha nós temos, cadê o cordeiro? E Abraão vai responder, meu filho, entenda bem, o cordeiro, Deus proverá. E o texto diz que eles seguiram caminhando até o lugar do sacrifício. Então aqui é um resumão do que nós acabamos de ler. Nesses últimos domingos, Deus ele tem me levado a falar muito sobre Abraão. Eu acho que dá para já montar uma série lá no YouTube, Abraão. Acho que é o 4º domingo seguido que eu estou narrando aqui a história de Abraão. Deus ele faz as coisas de uma maneira que muitas vezes ele vai nos levando assim, né, pelo caminho, a coisa vai se juntando ali. Então é a 4ª ministração que eu falo sobre Abraão e vem numa ordem cronológica as histórias. Então nós estamos aprendendo aqui sobre o pai da fé. E eu acredito que se Deus está falando sobre fé, é porque nós precisamos atingir um nível de fé mais elevado. É tempo da gente descobrir uma fé sobrenatural. Sair desse modo fé racional. Modo fé racional emuna uma fé comum, uma fé que qualquer pessoa tem.
qualquer pessoa tem fé em alguma coisa, acredita que alguma coisa na vida vai dar certo em algum momento. Mas nós precisamos acessar um novo nível de fé, Bitahom, a fé que foi nos ensinada pelo rei Ezequias, quando diante do cerco de Senaqueribe, o rei da Síria, ele sem ter o que fazer, ele não tinha um exército poderoso para enfrentar os assírios, ele vai convocar o exército, vai colocar os homens de guerra no templo, ele ajoelha e vai orar e pedir, clamar por uma intervenção divina. Era mais ou menos assim: Senhor, eu creio que Tu pode fazer qualquer coisa nas nossas vidas. Eu não vou enfrentar uma batalha que eu não posso vencer, mas eu sei que colocando a minha fé, ativando a minha fé da maneira correta, Deus ele pode prover uma grande vitória. E foi literalmente o que aconteceu. Enquanto ele orava, Deus envia anjos, e esses anjos vencem uma batalha sem que Ezequias precisasse lutar essa batalha. Na verdade, não é que ele não lutou, ele lutou, mas ele lutou no ambiente certo. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, e sim contra príncipes do inferno. E ele vai lutar essa luta no ambiente da fé, numa luta onde ele não precisou colocar a força do seu braço. Ele vai para uma batalha onde o Senhor entraria com provisão e daria vitória naquela batalha. Nesses últimos domingos nós aprendemos que desistir não é uma opção. Nós aprendemos com Abraão que desistir não é uma opção para mim e para você. Nós também aprendemos com a história de Abraão que nós precisamos estar no ponto certo para que nós possamos viver a promessa de Deus. Não se vive promessa de Deus se você não estiver no ponto certo para viver a promessa. E nós aprendemos também, domingo passado, a chamar à existência as coisas que não existem, como se elas existissem. Ou seja, isso é um nível de fé acima do normal, acima do natural. Acreditar que nós somos regidos por um mundo espiritual e que esse mundo espiritual carrega uma unção, nessa dimensão tem tudo o que nós precisamos para viver uma vida de paz e prosperidade nessa terra. Para que nós possamos viver uma vida debaixo da mão forte de Deus, para que nós possamos viver uma vida abençoada por Deus. A história começa lá em Gênesis capítulo 12. Em Gênesis capítulo 12, Deus ele vai chamar Abraão, e é necessário todo esse contexto para você entender para onde Deus está nos levando. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão para viver o seu propósito. Então nós vemos um chamado de Deus. Um chamado, Deus faz um chamado, dá a ele uma instrução e revela uma promessa. Um chamado acompanhado de uma instrução e uma promessa de Deus. O texto diz assim: então o Senhor disse a Abraão: meu filho, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu vou te mostrar. Aí Deus dá a instrução, e agora vem a promessa: farei de você um grande povo, eu vou te abençoar, eu vou tornar o seu nome famoso, e você será uma grande bênção. Então Deus chama Abraão, dá a ele uma instrução, e segue com uma promessa. Abraão, obediente, sai, e faz conforme o Senhor lhe havia orientado. Gênesis 12 marca o início da jornada. Gênesis 12 marca a saída de Abraão rumo à promessa de Deus. Porém, 10 anos se passam e nada acontece. Atenção aos detalhes. Deus chama, faz uma promessa, Abraão é obediente, sai do conforto da casa dele. A Bíblia diz que Abraão vivia uma vida confortável, os pais eram ricos, e ele sai, ele abre mão do conforto e vai se movimentar rumo ao seu destino profético, rumo ao seu chamado espiritual. Abraão sai, 10 anos, nada acontece, nada havia acontecido. Aí em Gênesis 15, 10 anos depois, Deus aparece a Abraão novamente. Em Gênesis 15, Abraão estava literalmente no meio do caminho da sua jornada. Nesse meio do caminho, a gente percebe uma face de Abraão cansada, um homem já desanimado, cheio de dúvida no coração, mas acreditando na promessa. Então aqui a gente percebe um homem cansado, um homem desanimado, um homem cheio de dúvida, mas em momento algum a Bíblia relata que ele desacreditou da promessa, ele continua acreditando na promessa de Deus. Cansado, desanimado, cheio de dúvida, mas acreditando na promessa. O tempo inteiro ele creu naquilo que Deus havia prometido. Gênesis 12, o início da caminhada. Deus aparece mais uma vez em Gênesis 15. Aqui, 10 anos depois, o que representa o meio do caminho. O meio do caminho. Esse lugar é o lugar talvez mais incerto das nossas vidas. É literalmente no meio do caminho que surgem as dúvidas, os medos. Mas mesmo diante de tudo isso, Abraão não perde a sua fé. Mas o meio do caminho, sim, é um tempo difícil de se passar por ele. Eu não sei você, eu já passei por vários meios do caminho na minha vida, e você deve ter passado também em alguma área no meio do caminho.
É quando você tem uma promessa e você acha que vai caminhar rumo àquela promessa e vai ser só flores na vida. Tem o meio do caminho do casamento, tem o meio do caminho da vida profissional, tem o meio do caminho da vida ministerial, tem o meio do caminho da vida acadêmica. Eu, quando comecei a minha faculdade, a primeira faculdade, eu pensei em desistir umas 400 vezes, porque me faltava recurso para pagar ali o curso. E todos os semestres, eu tinha que renegociar o semestre anterior para continuar estudando e não parar no meio do caminho. Confesso que o meio do caminho é muito difícil, é muita dúvida. Quantas vezes ali, esperando a minha hora para ser atendida na tesouraria de uma faculdade muito grande, um monte de gente lá negociando, era horas e horas e horas esperando a hora de falar com o tesoureiro para negociar. Eu mandava mensagem para a Vanessa e falava, eu vou desistir, eu não aguento mais. Ensaiava dar uma murmurada, mas aí o Espírito Santo falava ao meu coração, continua meu filho, está difícil, mas continua. Esse meio do caminho realmente é muito difícil. O meio do caminho da vida profissional, e esse meio do caminho é um lugar de dúvidas. É um lugar que traz desânimo, sim. Né? E não diferente de Abraão, eu e você também no meio do caminho, eu acredito que a gente desanima, a gente fica chateado, a gente fica triste, a gente quer ver as coisas acontecerem e as coisas não acontecem. Aí nesse meio do caminho, Abraão cheio de dúvida no coração, cheio de incerteza no coração, Deus aparece para ele. E esse aparecer de Deus, essa aparição teofânica de Deus aqui, revela literalmente um objetivo de Deus de renovar a força de Abraão e reafirmar a promessa. Então Deus vai falar para ele que, meu filho, eu estou te dando força e quero reafirmar a promessa, que é o que diz no capítulo 1 de Gênesis 15. Aí Deus diz assim, Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Esse não tenha medo é uma ordem. Aqui Deus está dizendo para ele, não ter medo é você que precisa fazer. Essa é uma atitude que eu não posso tomar por você. Isso me faz lembrar de quando Deus fala com Josué. Josué, não tenha medo, seja forte e corajoso. Ou seja, é Deus dizendo que tem coisas que eu preciso fazer para que Ele possa operar um milagre. Então, essa ordem de Deus é imperativa, não tem negócio. Não vou negociar com você. Não é assim, olha, não tenha medo. É não tenha medo. Segue em frente, meu filho. E aí Deus continua dizendo, faz uma afirmação, eu sou o seu escudo. Esse eu sou o seu escudo afirma que Deus estava no controle. Deus estava dizendo, 10 anos se passaram entre a promessa e o meio do caminho. Ainda tem muitas águas para rolar debaixo dessa ponte. Mas fica tranquilo, porque eu tenho te guardado e eu tenho cuidado de você. É mais ou menos assim, estou no controle, não se desespera. E por fim, Deus lança uma profecia. Essa profecia é, grande será a sua recompensa. Ou seja, se você não tiver medo, se você entender que eu sou o seu escudo, tem uma recompensa do céu para a sua vida. E Abraão ali, ele começa, depois de uma ordem, de uma afirmação, de uma profecia, mas ainda assim, diante de tudo isso, Abraão, cheio de dúvida, ainda revela a fraqueza do meio do caminho. Ainda assim, Abraão demonstra algumas respostas duvidosas ao Senhor. Mesmo Deus tentando dar força para ele no meio do caminho, ele ainda revela a sua face meia duvidosa. O intuito da visita de Deus, renovar a força, reafirmar a promessa. E era literalmente Deus curando Abraão da canseira do meio do caminho. Sabe quando você cansa, dá vontade de desistir, de parar com tudo, desanima, vou fazer mais nada, aí Deus vem e cura a canseira e fala assim, meu filho, tem muita coisa para acontecer, não desiste não, ainda tem muita coisa para acontecer. Você sabia que você é profeta, né? Sim ou não? Se você não sabe, deixa eu te explicar. Você carrega uma essência profética. A Bíblia diz que da sua boca tem o poder de sair palavras de vida ou palavras de morte. Então você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e você vai declarar vida sobre a vida dela. Combinado? Você vai falar assim, não desiste não, porque ainda tem muita coisa para acontecer na sua vida em nome de Jesus. Amém ou não amém? E aí vem Abraão agora renovado. Deus apareceu para ele e falou, não desiste meu filho. Estou contigo, Deus dá uma ordem, não tenha medo. Eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. Aí Abraão se enche, agora vai. Não, agora eu tô cheio aqui. Aí ele está renovado no espírito. Ou seja, Deus vem e dá uma injeção de ânimo em Abraão. A história continua, aí no capítulo 16, vem a mulher dele, a Sara. A Sara estava desacreditada. E tomada pela ansiedade, o que ela faz? Ela pega a serva dela, Agar, e fala assim, tive uma brilhante ideia. Abraão, você deita com a Agar, ela é minha serva, ela vai nos dar um filho, e esse vai ser o filho da promessa. Ela queria, amém o quê, irmã? Ela queria...
É amém ou não amém? Agora você fala, não amém. Aí ela queria dar um filho, ela estava, o que acontece? A mulher tomada pela ansiedade, ela quer resolver o problema do jeito dela. Deixa eu te falar uma coisa, toda vez que você quer resolver as coisas tomado por ansiedade, a tendência é dar ruim. Todas as vezes que você está ansioso por alguma coisa e quer resolver alguma coisa, a tendência é dar ruim, e deu ruim. Aí a Bíblia diz aqui, o texto vai dizer em Gênesis capítulo 16, Sara desacreditada, tomada pela ansiedade, o filho não chega, pega a serva Agar, entrega para Abraão, tem um filho. O que era para ser bênção, se tornou maldição. A casa carregava a tristeza de não ter um filho. Agora, os problemas aumentaram, virou uma bagunça total. A Agar se deita com Abraão e agora ela está ali, carregando um filho no ventre dela, um filho de Abraão. E ela começa a desprezar Sara. Ela começa a olhar a Sara com desprezo. A Sara não gosta, pega o Abraão e fica na cabeça do irmão. Ela está vendo agora que ela está grávida de você, olha como ela está me tratando. Aí Abraão fala, então faz o que você quiser com ela. Aí ela começa a tratar mal e Agar vai embora. Virou uma bagunça, bagunçou a casa toda. Só que Deus é misericordioso. No capítulo seguinte, Deus aparece para arrumar a casa, para restaurar a casa, para arrumar a bagunça. Amém, agora é amém. Agora é amém. Então, primeiro, ela bagunça a casa. Agora Deus vem fazer o quê? Arrumar a bagunça. Olha como Deus é bom. Às vezes a gente faz umas bagunças, né, gente? E aí Deus é misericordioso, Ele fala, meu filho, vou arrumar a casa, vou botar a casa em ordem. Aí, no capítulo 18, com a casa arrumada, o cenário muda. No capítulo 15, a gente vê um Abraão cheio de dúvida. A dúvida, a canseira do meio do caminho, mas firme na fé. Cansado, mas firme. Fala para o crente do seu lado, cansado, mas firme. E ele vive ali, no capítulo 15, cansado e firme, mas ele vive numa expectativa errada. A expectativa de Abraão estava no eu quero, estava no eu preciso, no eu necessito. Deus aparece para ele e ele fala assim, mas e o meu filho? E aí começa a desenrolar um diálogo, e aquele diálogo ele se desenrola em cima das vontades de Abraão. Aí no capítulo 18 as coisas mudam, as coisas mudaram. Agora, Abraão estava no ponto certo para viver o milagre. A Bíblia diz que no capítulo 18 aparecem 3 homens, 3 varões de branco, 3 anjos que representavam Deus, uma aparição teofânica de Deus. E Abraão não vai ao encontro desses homens para pedir nada. Ei, cadê meu filho que você prometeu? Não. Agora a Bíblia diz que ele se prostra aos pés daqueles homens e começa a adorá-los. Depois de adorar, ele vai servir. Fiquem aqui, eu vou na minha casa correndo, vou pegar um cabrito, um carneiro, vou matar, vou fazer ali um churrasco e vou trazer para vocês. E vou trazer um pão, e vou trazer uma água, eu vou cuidar de vocês, não vou embora não, deixa eu cuidar de vocês. Agora, a perspectiva não estava mais no eu quero, no eu preciso, no eu necessito. Agora, o coração dele estava em honrar e servir ao Senhor. Ou seja, mudou a chave. Não era mais a vontade de Abraão. Agora, o que estava prevalecendo era a vontade de Deus sobre Abraão. Abraão agora não questiona mais, e cadê o meu filho? Agora, ele só quer servir, honrar e adorar a Deus. O que a gente aprende com isso? Chega uma hora na vida que a gente descobre que o que tem valor não é aquilo que Deus pode fazer por nós, e sim a presença de Deus sobre as nossas vidas. A gente começa a valorizar muito mais a presença do que viver com Deus pelas nossas necessidades, desejos, anseios, as nossas vontades. Senhor, faz, Senhor, faz. Chega um determinado momento que a gente aprende que essas coisas não carregam valor na sua essência. Isso pode até ter um valor aqui no físico, no campo do natural, mas no campo espiritual não tem valor nenhum. E quando a gente começa a ter maturidade espiritual, a gente começa a ver que o que tem valor é a presença de Deus. O que mais vale é a gente poder sentir a presença de Deus, é a gente poder fazer uma oração e sentir que Deus está ouvindo a nossa oração, é cantar um louvor e saber que Deus está ali do nosso lado, sabe, sentir a presença de Deus a hora que você está no seu quarto de oração, a hora que você está contemplando a natureza. Isso é o que tem mais valor nas nossas vidas, mas muitas vezes é o que menos nós valorizamos. Por quê? Porque nós vivemos uma vida baseada nos nossos desejos e vontades carnais, nos nossos sonhos e desejos da terra, sabendo que tem algo muito maior para nós. Deus já preparou algo muito maior e muito melhor para mim e para você. Deus já preparou algo muito maior e muito melhor para mim e para você.
Então, glória a Deus por isso, porque chega uma hora na vida que a gente aprende. Assim como Moisés. Quando Deus percebe que o povo nada queria com ele, mas Deus tinha um compromisso com o líder, com Moisés, e Deus diz assim para Moisés: Moisés, eu não vou mais com vocês. Eu percebi que o povo não está interessado na minha presença, o povo só quer as minhas bênçãos. E aí Moisés falou: se o Senhor não for, eu não arrasto meu pé daqui, eu não arredo o pé daqui. Se a sua presença não for, eu também não vou. Deus tinha feito uma proposta muito interessante para o povo que só queria as bênçãos. Faz assim, ó, o povo não me quer, o povo quer as bênçãos. Então, eu vou entregar todas as bênçãos. Vou mandar um anjo e o anjo vai dar tudo que vocês precisam. Vou entregar a terra prometida e vocês vão viver lá em paz. Mas eu não estarei mais no meio desse povo. E Moisés, ele consegue fazer Deus mudar de ideia, porque ele diz: não, se a sua presença não tiver, não basta, não adianta eu fazer algo sem a sua presença. Porque Moisés descobre que o milagre ele é passageiro. Deus faz algo pelas nossas vidas, mas isso é pontual. A presença de Deus é o verdadeiro milagre sobre as nossas vidas. É quando Deus está presente que a sua casa está em ordem. É quando Deus está presente, suas finanças estão em ordem, a sua vida está em ordem. Quando Deus é o centro da tua vida, quando você constrói a sua vida em Deus, a tendência é que a sua vida ande para frente. É que você cresça e se desenvolva. Então aqui a gente vê uma nova face de Abraão. Abraão agora, ele não está mais preocupado com aquilo que Deus pode dar. Ele não quer mais saber da promessa, agora ele quer saber de adorar e servir a Deus. E aí foi diante desse novo Abraão que Deus libera a promessa. Por quê? Porque agora Abraão está no ponto certo para viver a promessa. A gente vê um Abraão do verso 15, tomado pela ansiedade, dúvida, questionando e esperando a promessa. Já no capítulo 18, um homem transformado, que aprendeu que o mais importante, ou seja, mais importante do que a promessa de Deus, é viver uma vida na presença de Deus. Agora, vamos aqui a fatos cronológicos, a ordem cronológica, ao tempo, a matemática. Gênesis capítulo 12, a Gênesis capítulo 15, a gente está falando de 10 anos, diga 10 anos. Agora, de Gênesis 15 a Gênesis 18, mais 14 anos, diga 14 anos. E de Gênesis 18 a Gênesis 21, mais um ano. Um ano. Total, 25 anos. Dentre, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, até o Isaac nascer, passaram-se 25 anos. Gênesis 21, 1 em diante, diz assim: e o Senhor então foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez o que ele prometeu. Sara engravidou e deu luz a um filho, a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome a esse filho de Isaque. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou o menino, conforme Deus tinha ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. 100 anos de idade. Na verdade, Abraão ele não tinha condição nenhuma, potência, força, vigor, vitalidade para gerar um filho. 100 anos de idade, ele já era bem velho. Não tinha condição de gerar um filho e, para piorar, era casado com uma mulher estéril. Ou seja, um homem sem a potência para gerar um filho e uma mulher estéril significa o ponto certo para Deus gerar um milagre. É literalmente quando nós não temos mais condição nenhuma de fazer nada, que muita gente, quando percebe que não tem mais condição de resolver o seu problema, vai se desesperar. Essa era a hora que você menos deveria se desesperar, porque é nessa hora que Deus entra com provisão. A hora que você não sabe mais responder, a hora que você não tem mais respostas para as coisas, é a hora que Deus entra com provisão. Então o tempo passa, 25 anos, 25 anos leva para Deus cumprir a promessa na vida de Abraão. Agora, Gênesis capítulo 22, o menino Isaque já está com os seus entre 13 e 20 anos de idade. Eu não sei precisar exatamente, porque a Bíblia não narra exatamente a idade, mas a teologia, estudos teológicos dizem que ele tinha entre 13 e 20 anos. Então já era um menino grande, que poderia dizer: não, pai, você não vai me matar não. Mas ele também decide ser obediente. Ou seja, aquilo que o pai estava falando, ele estava caminhando debaixo de obediência. Aí Gênesis capítulo 22, Deus pede que Abraão sacrifique o seu próprio filho. Você tem noção do que está acontecendo aqui? Demora 25 anos para Deus cumprir a promessa. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para onde eu vou te mostrar. Aí a história se desenrola, aí Deus aparece, Deus dá força, aí vem Agar, aí vem não sei o quê, e vai. 25 anos depois o menino nasce. Aí o menino nasce, passa mais alguns anos, aí Deus fala: sacrifica.
Parece meio confuso isso, sim ou não? Gênesis 22, Deus coloca Abraão à prova. Deus coloca Abraão à prova. Deus faz uma promessa, Deus encoraja, Deus dá ânimo, Deus dá vigor, Deus arruma a casa, Deus ensina e depois coloca à prova. Bem-vindo ao mundo real. Deus ele vai te dar ânimo, vai te fazer uma promessa, vai te encorajar, mas uma coisa inevitável na minha e na sua vida é a prova. E por que Deus coloca o povo dele à prova? Por que Deus pega os seus filhos amados e coloca à prova? A prova, na verdade, é uma dádiva de Deus para extrair o melhor da minha essência, o melhor da tua essência. Então, quando Deus prova, não é porque Ele é um pai mau e ruim que quer ver os seus filhos sofrendo. A prova serve literalmente para te fazer subir de nível. Quando o povo sai do deserto, sai do Egito, depois de 430 anos, e vai caminhando, atravessa o Mar Vermelho, primeiro ponto de partida, primeiro ponto de chegada, Tanque de Mara. Na verdade, aquela parada não estava na agenda de Deus. Aquela parada foi proposital, porque a primeira parada do povo seria Oásis de Elim. Oásis de Elim era um lugar onde tinha água em abundância e tâmaras à vontade, para que o povo pudesse se alimentar, pudesse se banhar, pudessem beber bastante água para caminhar na sua jornada. Mas Deus, de maneira proposital, coloca o povo à prova no Tanque de Mara. Tanque de Mara, um poço de água suja. O povo com muita sede. Só tinha água salgada, mar, para num poço, água potável, só que não, água suja. E aí o povo começa a murmurar. Abraão ouve aquela murmuração e não vai murmurar, Abraão vai orar. E Deus apresenta para ele um arbusto, uma árvore. Ele tira um galho e joga no poço. Essa água que era amarga agora se torna água potável. O povo bebe. E aí Deus diz, Moisés, eu falei Abraão, né? Misturei. Ainda bem que tem crente ali falando, né? Moisés, coloquei o povo à prova. Na verdade, Deus queria saber aonde ele estava entrando. Deus queria entender aonde estava o coração daquele povo. Se eu colocar na prova, vai continuar firme? Se eu colocar na prova, vai desanimar? Vai sumir, vai desaparecer? Ou vai encarar o desafio e vai continuar caminhando? Vai entender que eu sou o Deus que provê e vai continuar na jornada, vai continuar no caminho. Deus, ele coloca a prova. E aqui a gente vê Deus colocando Abraão à prova, e eu acredito que uma das provas mais difíceis da vida para um homem, que é ter que sacrificar o seu próprio filho. Isso ia contra a palavra de Deus. Isso ia contra a palavra de Deus. E Deus coloca Abraão à prova. Olha só o que diz o verso 1 de Gênesis 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova e disse, pegue seu filho, seu único filho, e a quem você muito ama, e vai para o Monte Moriá e sacrifica ali o seu filho. Eu fico imaginando a cabeça de Abraão. Abraão era conhecedor da lei, e pela lei, o homem não podia sacrificar, não existia sacrifício humano. E ele fala, o que Deus está me pedindo, Deus está indo contra a palavra dele? O que Deus está me pedindo não é algo legal. Abraão não questiona. Abraão não questiona. O texto diz que Deus põe à prova. Aí, olha só, o detalhe, Abraão é colocado à prova, no final do verso 8, e os dois continuam caminhando juntos. Deus coloca a prova, mas eles continuam caminhando. Olha uma lição para mim e para a sua vida. Na hora da prova da vida, a melhor opção é continuar caminhando. Fala para o crente do seu lado, na hora da prova da vida, a melhor opção é continuar caminhando. Desistir não é uma opção para você. Olha o que a gente aprende aqui. Na hora da prova da vida, 3 dias caminhando. Assim como Jesus, a obra da redenção, 3 dias. Abraão estava caminhando há 3 dias com o seu filho, sabendo qual era o plano de Deus, não questionou a Deus e continuou a caminhada, entendendo que Deus iria prover, entendendo que Deus faria um grande milagre. Lembra da ministração de domingo passado, onde eu disse que a nossa fé exige movimento? E eu disse que a fé só é fé quando os filhos da fé seguem os passos do pai da fé. Abraão, o pai da fé. Nós carregamos uma herança espiritual em Abraão. Nós somos enxertados na fé de Abraão. E nós somos os filhos de Abraão, os filhos da fé.
Agora, fé só é fé se a gente anda na mesma fé do pai da fé. Ou seja, se a gente consegue viver uma fé inabalável, independente do problema e da situação. Agora, para ficar um pouquinho mais complicado, olha o que Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível uma pessoa desprovida de fé estar desagradando ao Senhor. Ou seja, sem fé, eu e você, a gente não pode experimentar nem a presença de Deus e muito menos acessar as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. O que é uma pessoa de ânimo dobre, inconstante na fé? É aquela pessoa que crê, mas amanhã, na hora que enfrenta o primeiro problema, quando Deus coloca a prova, aí ele já murmura, já reclama, Deus não me ajuda, Deus não faz nada por mim. O problema é que assim, se você continuar nessa sua caminhada, de ficar lutando com Deus, você só tende a perder. Porque nessa batalha entre nós e Deus, nós só perdemos. E é importante a gente começar a entender a caminhada da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, eu preciso desenvolver fé para poder agradar o coração do meu Criador, do meu Pai. A Bíblia também diz que nós perecemos por falta de conhecimento. E por essa falta de conhecimento, tem muita gente que não consegue sair do lugar, está preso, amarrado, não consegue romper em nenhuma área da sua vida. A gente precisa começar a entender a palavra de Deus, se mover por ela. A gente precisa começar a experimentar um nível maior de fé, gerar experiências no sobrenatural com Deus. Pedir para que o Senhor venha gerar experiências de fé dentro de nós. Porque a prova é inevitável para mim e para você. E sem fé, a gente não vai experimentar a presença de Deus, sem fé, a gente não vai acessar as bênçãos do Senhor. Fala para o crente do seu lado aí, em nome de Jesus, na hora da provação, continua caminhando, mesmo sem entender o como e o porquê, continua caminhando em nome de Jesus. Abraão não estava entendendo nada, e também não quis saber o como e nem o porquê, mas ele decidiu continuar caminhando. Agora, gente, isso aqui é fato, Deus ele sempre vai provar os filhos que ele ama. Vocês se consideram um filho amado de Deus? Amém. Amém. Deus ele sempre vai provar. Deus, ele sempre prova os seus filhos. Sempre. Os amados de Deus sempre são provados. Por quê, pastor? Fala comigo. Por quê, pastor? Porque a prova extrai o melhor da nossa essência. Quando Deus nos prova, ele está extraindo o melhor da nossa essência. Deixa eu te ensinar uma coisa, tá? Tentação e prova são duas coisas diferentes. Repete comigo. Tentação e prova, duas coisas diferentes. A tentação é o trabalhar do diabo para extrair o pior de você. Sabe quando você é tentado ao pecado? É o diabo tentando extrair o pior de você, porque o diabo, ele sabe a área onde você é débil, onde você tem debilidade. E ele vai te tentar para extrair o pior da sua essência. A prova é um trabalhar de Deus para extrair o melhor de você. Então, quando nós somos provados, é um trabalhar de Deus na minha e na sua vida para extrair o melhor das nossas vidas. É quando nós somos espremidos. Espremido, você já foi espremido na vida? Mas espremido assim, bem espremido. Sabe uma azeitona, quando vai tirar o azeite, tem que passar na prensa várias vezes? Você já foi passado na prensa de Jeová ou não? Ai, Jesus. Quando Deus passa a gente na prensa, é que Ele está querendo extrair o melhor. Quando Deus ele nos prova, é que Ele quer extrair o melhor. Eu lembro que, há alguns anos atrás, eu e a Vanessa, nós tivemos uma crise muito séria no nosso casamento. Foi crise assim que beirou o divórcio. A gente bateu na trave do divórcio. E nós superamos. E aí passou uns 2 anos, nós tivemos uma crise igualzinha. Aí eu falei, Deus, eu não estou entendendo mais nada. Parece que a gente saiu de uma situação e não aprendeu absolutamente nada. Mas, na verdade, ali era Deus prensando e prensando para extrair o melhor azeite, extrair o melhor da nossa essência para que nós pudéssemos chegar aonde nós chegamos hoje. E é assim que Deus faz. Talvez não seja literalmente o que você gostaria de ouvir, mas essa é uma grande verdade. Deus ele prova, Deus ele espreme, mas isso não é para te punir, isso não é para te jogar, não é isso.
Deus ele prova, Deus ele espreme, Deus ele, sabe, passa na prensa, que é para extrair o melhor da sua essência. Extrair o melhor de você, para que amanhã você possa se tornar uma pessoa muito melhor do que você é hoje. Para que amanhã você possa cumprir o seu propósito de vida e existência na terra. Eu não sei se você sabe, mas falando em prensa, eu lembro do processo da prensa da azeitona. Em uma das nossas viagens em Israel, nós fomos num lugar muito legal, ali na região da Galileia, um kibbutz irlandês. O que é um kibbutz? Uma comunidade irlandesa. Uma espécie de condomínio fechado, né, que os irlandeses chegaram, que moram em Israel. Eles compraram umas terras, e aquela comunidade, eles faziam o seguinte, eles trabalhavam todos juntos ali, era um grupo de homens e mulheres que trabalhavam as famílias juntas, e o trabalho deles era plantar azeitonas, colher e transformar em azeite. Plantar, colher e transformar em azeite. E eles dividiam ali o lucro entre eles e todos viviam felizes. Ok, por que eu estou te contando isso? Porque na antiguidade, o processo de prensa se dava em 3 etapas. Diga 3 etapas. Primeira etapa, ou melhor dizendo, a primeira prensa. Na primeira prensa da azeitona, imagina uma azeitona, ela vai ser prensada. Então, é colhido, planta, colhe, né, lava, coloca ali na prensa. A primeira prensa da azeitona é para tirar o óleo da unção. Diga, óleo da unção. Nessa primeira prensa, entenda bem o processo, essa primeira prensa é com menos pressão, é para tirar o azeite mais virgem, o melhor azeite, então não pode botar muita força, é uma prensa mais levinha, aí tira aquele primeiro azeite, o mais puro de todos os azeites, que era usado para propósito sagrado, propósito espiritual, como por exemplo, unção do sacerdote, unção de pessoas e unção de objetos no templo de adoração. E isso aqui era um símbolo de santidade, diga, santidade. Aí vem a segunda etapa, que é a segunda prensa. A segunda prensa, ela já é um pouquinho mais forte, um pouquinho mais firme, um pouquinho mais... Essa segunda prensa, ela tira o azeite para o alimento. Esse azeite que a gente come. Um azeite de boa qualidade, mas não tão puro como o primeiro óleo. Um óleo bom, mas não tão puro como o primeiro, porque o primeiro óleo, a primícia, era para ser utilizada no templo, para consagração, para as coisas espirituais, tem a ver com santidade. O segundo óleo é um símbolo de provisão de Deus na vida do povo. Então, essa parte aqui é para vocês, aqui vocês podem comer. Aí a terceira etapa era o resto, o que sobrava ali da azeitona, que é uma prensa mais de carga máxima, assim, espreme essa azeitona aí. O que restava da azeitona para extrair todo o óleo. E esse óleo aqui, ele era usado para alimentar as lâmpadas a óleo da época, os candelabros e tudo mais. Naquela época não tinha energia elétrica, então se usava ali esse óleo, né, para dar ali o fogo, para poder acender a luz na casa, que aqui é o símbolo da revelação, ou seja, Deus removendo o véu, né, mostrando que Ele ali é a luz na vida do povo. Assim como esse processo todo da prensa, da azeitona, é Deus provando ali, e mostrando o trabalhar de Deus para extrair o melhor da vida do povo. Então, assim como uma azeitona, nós também somos prensados. E dessa prensa, Deus vai extraindo o melhor da minha e da sua vida. Deus vai extraindo o melhor a cada momento. Aqui Deus vai prensar Abraão algumas vezes. E nós precisamos prestar atenção nos detalhes da Bíblia. Nós estamos em Gênesis capítulo 20 e... Essa não foi a primeira vez que Deus deu uma prensada e pede um sacrifício para Abraão. O primeiro sacrifício Deus pede no capítulo 12. Quando Deus pede para ele sair do conforto dele, Deus estava pedindo, sacrifica o teu passado. E olha que não era um passado ruim, era um passado muito bom, ele tinha ali tudo. Uma boa família, boas condições financeiras, e Deus está dizendo assim, ó, tem um propósito na tua vida. Está disposto a sacrificar o teu passado para viver aquilo que eu tenho para você? Aqui já foi o primeiro sacrifício. Era Deus chamando ele para sacrificar algo. Aqui o sacrifício era passado. Em Gênesis 22, o sacrifício é futuro. Olha o nível da exigência de Deus. Sacrifica teu passado, sacrifica o teu futuro, coloca os teus dias nas minhas mãos, que eu quero te manter livre e leve. Gênesis 12, sacrifica o passado. Um sacrifício de Deus. Sacrificar o passado. E aí, Abraão, você é capaz de sacrificar o seu passado? Eu tenho algo novo para você. Você tem coragem de deixar tudo para trás, meu filho? Tem coragem de deixar pai, mãe, parente, para seguir pela fé o que eu tenho para você? Essa foi a proposta de Deus, um sacrifício. Às vezes, Deus ele quer nos levar para o novo.
Mas o passado não deixa as pessoas acessarem o novo de Deus. O passado prende muita gente. O passado aprisiona. O passado é como uma algema na vida de muita gente, que mantém preso, estagnado e não deixa experimentar o novo de Deus. Por isso, a instrução de Deus para mim e para a sua vida hoje é coragem para sacrificar o teu passado e avançar para o seu chamado. Fala para o crente que está do seu lado. Tenha coragem para sacrificar hoje o seu passado e avançar para o seu chamado em nome de Jesus. É tempo de sacrificar o passado. Sacrificar o passado significa trocar o que já foi estabelecido pelo prometido. Trocar o que já foi estabelecido pelo novo de Deus. Trocar aquilo que muitas pessoas se apegam. Aquilo que já foi estabelecido, aquilo que já foi conquistado. Para muitas pessoas é um risco muito grande trocar o que já conquistou para experimentar o novo, as incertezas do novo. E Deus, Ele nos leva, em alguma fase da nossa vida, para esse caminho, onde a gente vai ter que tomar uma decisão muito séria, de trocar aquilo que já foi estabelecido pelo novo. Só que o novo é um caminho de incerteza. O novo é um caminho de viver literalmente na dependência de Deus. O novo é o Deus proverá. Abraão já tinha um passado estabelecido, mas Deus chama ele para viver o novo. Sabe o que o Espírito Santo fala no meu coração? Tem muita gente em nosso meio que precisa sacrificar o passado para viver o novo. Deixar as coisas velhas para trás. Esquecer o passado no passado. É casamento que não anda para frente porque o passado predomina. É vida espiritual que não anda para frente porque o passado predomina. O passado tem acorrentado muita gente. O passado não deixa as pessoas fluírem, não deixa acessar o novo de Deus. Tem gente preso no que já fez e esquece que Deus está querendo algo novo. Eu costumo dizer que tudo que eu fiz para chegar até aqui foi o suficiente para me trazer até aqui. Se eu quiser viver algo novo de Deus, eu preciso fazer mais para Deus. Eu não posso me agarrar ao que eu fiz há 10 anos atrás e achando que eu vou colher isso a vida inteira. Porque isso aqui é literalmente a lei da semeadura. É plantar e colher. Ou seja, eu planto e eu colho, mas eu preciso continuar plantando para continuar colhendo. Se eu paro de plantar, automaticamente eu paro de colher. Então o que eu fiz lá atrás me trouxe até aqui. Se eu quiser ir adiante, eu preciso fazer mais. Para Deus, para minha família, na minha vida, em todas as áreas, eu preciso continuar fazendo, me movimentando. A fé exige movimento, eu preciso continuar me movimentando o tempo inteiro, se eu quiser viver algo novo na minha vida. Gênesis 12 vai marcar literalmente um sacrifício de passado. É literalmente, muita gente não se estabelece no futuro, porque está preso no passado. Muita gente não consegue viver o novo de Deus porque está preso, não se estabelece naquilo que Deus tem para a sua própria vida, porque o passado predomina na vida dessa pessoa ainda. Gênesis 12 sacrifica o seu passado. Agora em Gênesis 22, sacrifica o teu futuro. Sacrifica o passado, larga tudo, vem na caminhada. Agora, sacrifica aquilo que te dá. O futuro, qual era o futuro dele, gente? Qual era o futuro de Abraão? Diga, Isaac. Isaac era o filho da promessa. Isaac apontava para uma promessa de esperança de que uma grande nação viria através de Abraão. Ele não questiona, ele podia falar, mas Deus, o Senhor prometeu e disse que a partir desse menino viria uma grande nação. Olha o pedido de Deus. Abraão, eu tenho me agradado de você, estou feliz. Lá atrás eu te pedi o seu passado e você sacrificou. Agora é tempo de sacrificar o seu futuro. Esse sacrificar aqui era uma espécie de consagração. Esse sacrifício aponta para uma consagração. Consagrar significa separar algo ou alguém para um propósito sagrado. Esse sacrifício era Deus dizendo o seguinte: consagre esse menino para mim. Entregue ele nas minhas mãos. Deixa eu fazer o que eu quiser com ele. Dedica esse menino exclusivamente no meu altar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: chegou a hora de consagrar o seu Isaac. Você pode fazer uma oração comigo? Feche seus olhos onde você está. Bem simples, diga assim: Senhor meu Deus, hoje eu sacrifico o meu passado e consagro o meu futuro em tuas mãos.
Amém. Simples assim. Hoje eu sacrifico o meu passado e consagro o meu futuro em tuas mãos. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deixa o seu futuro nas mãos de Deus, porque na mão dele é melhor do que na sua mão. Coloque o seu futuro na mão de Deus, porque na mão de Deus o seu futuro vai estar seguro, e é muito melhor do que está na sua mão. Aqui era literalmente Deus libertando Abraão do passado e liberando algo grande sobre o seu futuro. A Bíblia diz em Mateus 6,34, Jesus diz: não vos inquieteis, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Aprenda a viver um dia de cada vez. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Se livra das algemas do seu passado. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Evita a ansiedade, a pressão da ansiedade, porque quando a ansiedade vem, ela traz consigo uma pressão incontrolável. Jesus está dizendo, foca no presente, coloca a sua força no presente e continua caminhando. Foca no presente, coloca a sua força no presente e continua caminhando. Eu custei a aprender, porque eu sempre fui muito ansioso. Mas uma coisa eu posso te dizer, a ansiedade nunca resolveu a minha vida. Na verdade, a ansiedade só me mantia, me fazia perder noites e noites e noites de sono. Quando eu andava ansioso, preocupado com o que eu queria, com os meus sonhos, eu perdia noites e noites e noites de sono. No outro dia, para trabalhar, era uma luta só, cansado, com sono, desanimado. A ansiedade rouba a nossa paz. Aí, eu com mais maturidade, aprendi que basta cada dia o seu mal. Está tudo na Bíblia. Se a gente ler, entender, examinar as Escrituras, a gente consegue viver uma vida plena no Senhor. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Aí a gente é tomado por uma ansiedade maldita que não nos deixa viver o dia a dia. A gente não consegue olhar no rosto da nossa família, sentar à mesa, fazer uma refeição digna. Por quê? Porque a gente está tão preocupado com o amanhã, que isso está te matando aos poucos. Essa ansiedade descontrolada pelo futuro está te matando aos poucos e você não está percebendo. Acorda em nome de Jesus. Não consegue viver o momento, não consegue dar atenção aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido, não consegue mais se divertir, não tem mais um sorriso no rosto, por quê? Porque está preso demais na pressão do futuro. Nós lutamos na nossa era com duas doenças psicossomáticas que têm destruído muita gente: ansiedade e depressão. O que é a depressão? Excesso de passado. O que é a ansiedade? Excesso de futuro. Ou a pessoa está presa no passado, não, porque é tudo no passado e não consegue viver o tempo presente, ou a pessoa está presa lá no futuro, porque Deus me prometeu, porque Deus vai fazer, ou porque sei lá o que. Você está tão preso no futuro, ou está tão preso no presente, que está esquecendo de viver. Acorda em nome de Jesus. Sacode com carinho essa pessoa do seu lado e fala assim: acorda em nome de Jesus. Acorda em nome de Jesus. Fala para o crente do seu lado: hoje, Deus está te livrando do seu passado e tirando a pressão do futuro para que sua vida seja livre e leve. Amém? Glória a Deus. Abraão, ele passa por toda essa prova e ele emite 3 respostas. A Bíblia nos mostra 3 respostas de Abraão em meio à prova, que nós precisamos tomar isso como exemplo para as nossas vidas. A primeira resposta de Abraão no meio da prova foi a maturidade. Diga, maturidade. Ele disse para Deus: eis-me aqui. Abraão,
Ele nem sabia o que Deus queria, o que ia falar, o que ia perguntar, o que ia pedir. Eis-me aqui. Isso mostra uma resposta de maturidade. Eu nem sei o que o Senhor quer, eu não sei o que o Senhor vai me pedir, mas eu estou aqui, disposto a fazer o que o Senhor quiser. Abraão, ele chega num nível de maturidade, Abraão, ele chega num nível de confiança, que Deus não precisava explicar nada para ele. Era: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Sabe por que isso acontece? Porque Abraão havia descoberto que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. Ele descobre na jornada dele que não mais a vontade dele. A vontade dele era ter um filho, era que Deus cumprisse logo a promessa. No meio do caminho ele descobre que a vontade de Deus era melhor do que a dele. Abraão agora era um homem que tinha aprendido a viver uma vida em comunhão com Deus. Agora ele queria honrar e servir a Deus. Então ele percebe, a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas nós queremos muitas vezes viver a nossa vontade. Ele emite uma resposta de maturidade no meio da prova. Entenda isso em nome de Jesus. No meio da prova você precisa de maturidade, senão continua na prova até ser aprovado. Fica preso na prova até ter maturidade. Essa é a primeira resposta que nós precisamos dar no meio de uma prova. A segunda resposta de Abraão foi uma resposta de fé. Diga comigo, fé. Olha o que ele diz no verso 5. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz, eu e Isaque, vamos lá e vamos voltar nós vamos adorar e voltaremos. Olha o que ele diz, gente. Primeiro ele diz para Deus: eis-me aqui, o que eu tenho que fazer? Sacrificar o meu filho? Amém, vamos lá. Aí ele vai, só que no meio do caminho, ele dá uma resposta de fé também. Ele pega ali os servos dele e fala: fica aqui porque agora o negócio é comigo e com Isaque. Agora ninguém mais pode se meter, agora é Deus, eu e o Isaque. Agora é só nós. Aí ele sobe o monte. Só que antes de subir ele fala: me espera aqui, que eu e o menino nós vamos voltar. Ou seja, mesmo sabendo que ele ia subir e sacrificar o seu próprio filho, ele deu uma resposta de fé dizendo: eu volto com o menino. Aí quando a gente passa por uma prova, a nossa resposta é sempre: Deus, não aguento mais, Deus, vou morrer. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Abraão aqui, na verdade ele está convicto, diga convicção, que ele voltaria com seu filho. Ele tinha convicção: eu vou lá e volto com o menino. Na verdade, Abraão não estava convicto na carne, ele estava convicto no espírito. Ele acreditava no milagre, ele tinha convicção. Olha o que diz Hebreus 11:17, os heróis da fé. Pela fé, Abraão, quando Deus pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar dos mortos e figuradamente receberia Isaque de volta dentre os mortos. Abraão estava convicto que mesmo que ele sacrificasse o seu próprio filho e oferecesse esse menino em holocausto, ele tinha a certeza que Deus poderia fazer Isaque ressurgir das cinzas, trazer Isaque do mundo dos mortos. Ele acredita, ele ia fazer o que tinha que ser feito. Sabe por quê? Porque ele tinha convicção do que Deus estava pedindo. Ele ia sacrificar o menino. Mas mais do que sacrificar, ele tinha a convicção de que Deus ia trazer o menino de volta. Sabe o que era um sacrifício na Bíblia? Pegava um animal, cortava ele em várias partes, colocava sobre uma pedra grande com lenha, colocava em cima e tacava fogo. Isso era um sacrifício. Ele ia fazer aquilo com o filho dele, mas ele tinha convicção de que aquele menino ressurgiria das cinzas, que Deus ia fazer alguma coisa, mas ele ia descer com o menino. Você tem noção nisso, gente? Você quer aprender uma coisa muito importante para a sua vida? A melhor resposta no meio de uma prova é uma resposta de fé. Essa é a melhor resposta no meio da prova. É você sempre dar uma resposta de fé. Convicção, fé inabalável no Senhor. Resposta de fé em meio às provas. O tempo inteiro está passando a prova, mas dá a resposta de fé. Eu creio no meu Deus. Cadê o seu? Eu creio, Ele é fiel, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas Deus não prometeu que seu marido ia sair da bebida? Vai se tornar um pastor em nome de Jesus. A melhor resposta que você pode dar em meio a uma prova é uma resposta de fé.
está indo para a igreja há tanto tempo, falaram que o seu filho está lá ainda na balada, está fazendo coisa errada, está nas drogas. Ele vai ser o que Deus falou que ele ia ser. A melhor resposta que você pode dar no meio de uma prova é uma resposta de fé. É acreditar até o último minuto de que Deus vai prover, que Deus vai suprir a necessidade, o negócio, parece que a porta vai fechar, está dando tudo errado, mas você está crendo e está acreditando, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Convicção, convicção. Terceira resposta de Abraão aqui quando ele passa pela prova. Confiança, diga confiança. Maturidade, fé e confiança. Confiança, ele diz, Deus proverá. Isaac perguntou, pai, as brasas e as lenhas estão aqui. Aonde é que está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Era mais ou menos assim, gente, tinha a brasa, tinha a lenha, mas cadê o cordeiro? A resposta de Abraão, Deus proverá, é uma resposta de confiança de que Deus iria intervir naquela situação. Ele estava convicto de que Deus ia fazer alguma coisa. Esse Deus proverá significa que na hora da prova, a parte mais difícil Deus resolve para você. Esse Deus proverá é mais ou menos assim, ó, meu filho, de verdade, eu não sei cadê o cordeiro. Mas eu tenho fé, maturidade e confiança de que Deus proverá. Era mais ou menos assim, nós vamos com o que nós temos, nós vamos com o que podemos, mas na parte mais difícil Deus proverá. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Vira para a pessoa que está do seu lado, prega comigo e fala assim, ó, vai com o que você pode, vai com o que você tem, porque a parte mais difícil Deus proverá. Na prova, você só precisa continuar caminhando. Mas não é um caminhar de qualquer jeito, é caminhar com maturidade, com fé e com confiança. E a parte mais difícil Deus vai prover em nome de Jesus. Você crê nisso, em nome de Jesus? Na prova da vida, a parte mais difícil Deus resolve para a gente. A vida também é uma prova, né? Você precisa passar pela prova, dando resposta de maturidade, fé e confiança. Agora, olha só, na vida é mais ou menos assim. Você ser provado, para que então você possa ser aprovado. É sendo provado para ser aprovado. Aí no final você vai descobrir que a vida é como uma prova de matemática. Quer ver como é fácil isso aqui? 1 mais 1 é quanto, gente? E 2 mais 2? E a raiz quadrada de 1458 multiplicado por 15... Vamos parar por aqui que você não vai saber responder. Sabe quando a coisa complica? Quando você não vai ter a resposta... Quando você não sabe a resposta da pergunta, aí você precisa de confiança. Aí nessa hora você precisa entender, nessa hora é a hora que Deus provê. É na hora que as coisas fogem do controle. É a hora que a sua limitação humana não te deixa mais responder. É a hora que o seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu entendimento te deixam na mão. Essa hora é a hora que Deus entra com provisão. Fala para a pessoa do seu lado, na hora mais difícil da prova, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele toma o seu lugar. Na hora mais difícil, Deus manda o Filho dele. Aquele cordeiro que ele diz, Deus proverá, apontava para Jesus. Continua caminhando em nome de Jesus, porque na hora mais difícil da prova, Deus envia o cordeiro. A história continua, verso 9. Depois deles subirem ao monte, depois de Isaac perguntar, cadê o cordeiro, meu pai? Ele diz, Deus proverá. O texto continua. Quando eles chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou toda a lenha. Amarrou Isaac calado, e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, estendeu a sua mão, pegou a faca para sacrificar o seu próprio filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, não faça nada. Agora eu sei que você realmente teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou, sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão
deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, pois isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, olha o que Deus está dizendo, eu juro por mim mesmo. Eu declaro, o Senhor, eu declaro, que por você que por ter feito o que fez, não me negou o seu único filho, esteja certo de que eu vou abençoar a sua vida, farei os seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu e como a areia da praia do mar. A sua descendência conquistará as cidades que lhe forem dos inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Qual foi o segredo aqui, gente? Obediência. Abraão, passou na prova, meu filho. Eu te provei, eu te pedi 2 sacrifícios. Sacrifica o teu passado, sacrifica o teu futuro. Você foi obediente e agora está apto a viver as promessas. Agora você está apto. Passaram-se mais de 3.000 anos e estamos aqui falando de Abraão, o pai da fé, e o sacrifício de Isaac. Abraão sacrificou o seu passado, consagrou o seu futuro. Na hora da prova, deu resposta de fé, de maturidade, de confiança. Abraão foi prensado, mas Deus extraiu dele o melhor da sua essência de fé. Fala para a pessoa que está do seu lado, continua caminhando, tenha maturidade, fé, confiança, porque Deus proverá tudo o que você precisa para viver o seu propósito aqui na terra. Sem o peso do passado, sem a ansiedade do futuro, Deus ele vai tornar os seus dias mais leves. Confiança. Quando parecer impossível, Deus proverá. Quando parecer impossível, Deus proverá. Quando você olhar e falar, eu não consigo mais, aí Deus vem e supre todas as suas necessidades. Continua caminhando. Não para, não desista no meio do caminho. Continua caminhando. Permanece firme. Porque eu creio, se você continuar caminhando e permanecer firme, a sua fé ela vai ser recompensada em nome de Jesus. Deus ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para mim e para a sua vida. Deus ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu para a minha e para a sua vida.